Hello guys, eu sou a Amanda da Tryout Idiomas e tô aqui para fazer você perder o medo de falar inglês. Não sabe montar frases ou acha as estruturas muito difíceis? Então segue comigo nesse vídeo que você vai aprender tudo certinho agora. Vamos lá? Bem-vindos ao nosso intensivão de inglês. Essa é a nossa primeira aula e as aulas vão ser divididas por tópicos e a intenção é que os vídeos sejam curtos para que não seja nada maçante, né? A ideia é que vocês aprendam o inglês da forma mais dinâmica possível, tá bom? Para começar, a gente vai falar sobre a estrutura do inglês. O que seria isso? Quando você forma uma frase no inglês, imagina assim, você vai fazer um bolo e você vai usar a mesma forma para vários bolos. É praticamente isso, porque quando a gente faz uma frase, seja no presente, passado, futuro, a gente vai usar a mesma estrutura, né? Seria a mesma forma, a mesma posição das palavras, elas vão ter a mesma posição e o que vai mudar seriam os verbos auxiliares. A gente já vai falar sobre o verbo auxiliar um pouquinho mais pra frente. Então, vamos supor, se eu quero fazer uma frase no presente, né? Eu vou falar I study English, por exemplo. Então, essa frase I study English está no presente, né? Eu tenho o sujeito, I, study, o verbo, e o English, que é o complemento. Quando eu quero falar, vamos supor, eu vou passar essa frase para o passado, na afirmativa ainda. Eu pego esse verbo, study, e coloco ele no passado. Ele é um verbo regular, então ele vai virar studied. Então eu vou falar simplesmente, I studied English. Futuro, por exemplo. O futuro, ele vai usar um verbo auxiliar para indicar que está no futuro. Por quê? O inglês, eu acho que você já deve ter ouvido, muitos professores falam, o inglês ele não conjuga o verbo. A única conjugação que a gente tem no inglês é passado e particípio, tá? Que é usado para os passados. Então, quando a gente for falar futuro, a gente vai usar um verbo auxiliar ali para indicar. Então, a mesma frase que eu tenho no presente, I study English, eu jogo o auxiliar do futuro, que é will, e fica I will study English. Você automaticamente colocou a frase no futuro. Então, é bem simples, é tipo uma forma que você sempre vai usar da mesma forma. Agora, para usar essa forma, a gente tem que usar os verbos auxiliares. O que seria isso? Para fazer negativas e interrogativas no inglês, você vai precisar dos verbos auxiliares correspondentes à gramática do que a gente está falando. Por exemplo, do tempo verbal. A gente está falando de presente, o auxiliar do presente é do e does. Né? Tem aquela diferença, does é só para he, she, it. Quando a gente for falar só de simple present, a gente fala mais específico sobre o he, she, it. Mas, então se eu for falar uma frase, essa mesma frase, I study English, eu quero colocá-la na negativa, eu tenho que usar um verbo auxiliar para indicar a negativa. Eu não posso simplesmente jogar um not. Então eu vou falar, I do not study English. Ou como todo mundo fala, I don't study English, tá? Se eu quero fazer uma interrogativa, eu vou usar o mesmo verbo auxiliar, que é o do, e vou colocar na frente do sujeito. Então, se o meu sujeito é I, é só eu inverter e fica do I study English? Fica uma pergunta meio louca, então vamos trocar o I pelo you. Do you study English? Então você já perguntou para a pessoa, você estuda inglês? Aí eu quero falar passado. Qual que é o auxiliar do passado? É o did. Então, no presente, a gente vai usar do e does. No passado, a gente vai usar o auxiliar did, que nada mais é o do no passado. Então, a frase na afirmativa, quando a gente for falar simple past, a gente vai colocar o verbo no passado, porque lembra, no passado existe conjugação de verbo. Então, a gente, na afirmativa, vai ficar I studied English, conjuguei o verbo. Na negativa, eu vou jogar o did, not e mais o verbo na sua forma normal, que é study, tá? O verbo como se estivesse no presente. Então, você vai falar I didn't study English, né? Eu não estudei inglês. E do mesmo jeito, você vai perguntar, você estudou inglês? Did you study English? Né? Perceberam que é a mesma forma? É a mesma posição que eu usei o do you, eu vou usar did you. Futuro é a mesma coisa. Eu vou usar, então futuro eu vou usar o auxiliar na afirmativa também, porque não tem como a gente conjugar o verbo para o futuro. Então, eu vou colocar lá, I will study English, afirmativa. Negativa, I will not study English, ou I won't study English, que é a forma abreviada de will not, tá? É bem mais usado do que você só falar o will not. E a interrogativa, né? Se eu vou falar, você estudará inglês? Will you study English?
É só inverter na mesma posição que eu coloquei o do, que eu coloquei o did, eu vou colocar o will. E assim por diante, todo verbo auxiliar vai ter essa mesma posição. Negativa, auxiliar mais not. Interrogativa, você inverte o auxiliar antes do sujeito. Bom, vamos treinar então alguns exemplos, né, pra gente ver presente, passado e futuro. Por enquanto a gente só vai falar desses três, só para vocês entenderem a estrutura, tá? O verbo auxiliar, na verdade. Então, vamos pegar outra frase aqui. Se eu falar I like sushi, por exemplo, então eu gosto de sushi, né? O verbo like, ele tá no presente. Então, você pega o sujeito, verbo e o complemento. A gente vai fazer frases simples só para vocês entenderem estrutura por enquanto. Então, se eu quero falar essa frase na negativa, né? I like sushi. Como que a gente tem que fazer? Lembra, tem que jogar um verbo auxiliar, no caso do presente, não adianta você jogar qualquer verbo auxiliar, que daí você vai mudar o tempo verbal, né? Se você colocar lá did, você já não está mais falando no presente. Então, o verbo auxiliar a gente tem que decorar. Simple present, o verbo auxiliar é do e does. O do para os outros pronomes, né? I, you, we e they. E o he, she, it vai usar does. Então, se a gente for falar eu não gosto de sushi, então eu vou jogar I don't like sushi, tá? A gente vai sempre trabalhar com a forma abreviada, que é a forma mais falada, tá bom? Mas você pode separar sem problema. Então, aí eu quero fazer a pergunta, você gosta de sushi? O que a gente faz? Inverte o verbo auxiliar ali antes do sujeito. Então, você já sabe que é o do, quando a gente usa I, então vai ficar do you, desculpa, I não, you, né? Do you like sushi? Porque senão fica meio louco, né? Eu perguntar, eu gosto de sushi? Então, vamos inverter aqui o I pro you, só para não ficar uma frase muito boba. Então, do you like sushi? Beleza. A gente fez o simple present dessa frase, né? A gente fez negativa, afirmativa e interrogativa. Outro exemplo, vamos pegar um verbo qualquer, sei lá, eu trabalho, né? Então, verbo trabalhar, work. A gente vai fazer a mesma estrutura, não importa o verbo que a gente usar, tá? Então, ó, work. Eu trabalho em São Paulo. Então, I work em São Paulo. Quero falar que eu não trabalho em São Paulo. Eu vou jogar o quê? Do not. Então, I don't work em São Paulo. E se eu quiser perguntar, né? Você trabalha em São Paulo? Do you work em São Paulo? Entenderam o porquê que eu falei que é uma forma? É a mesma posição, sempre, tá? Então, se você memorizar os verbos auxiliares dos tempos verbais, né? Você vai conseguir fazer várias frases. Você fala presente, passado e futuro e você consegue negar e fazer as interrogativas. Vamos falar outros exemplos agora no Simple Past. Simple Past é um pouquinho mais complicado porque existe a conjugação do verbo no passado. Então, existem duas tabelas de verbo. Uma é do passado, a outra é do particípio. Se você olhar qualquer tabela de verbo irregular, só existe tabela de verbo irregular, tá? Os verbos regulares são aqueles verbos que levam a letra ed no final. Então, por exemplo, like, work, acho que todos os verbos que eu usei são regulares. Então você vai, study, então você vai, acho não, né? Os verbos que eu usei são regulares. Então você vai só jogar um ed. Eu vou dar um exemplo aqui de um verbo regular agora e de um verbo irregular para vocês verem como fica no Simple Past. Mas lembra que o foco agora é só vocês entenderem o uso dos auxiliares, tá? Não necessariamente essa parte de verbo. Isso a gente vai ver quando a gente for falar de Simple Past. Então, por exemplo, a mesma frase lá, pegar um verbo regular. Eu trabalhava em São Paulo. Então eu vou jogar I worked em São Paulo, porque nas afirmativas eu tenho que representar com o verbo no passado, tá? Porque se eu falar I work em São Paulo, vai ficar no presente, concorda? Então a gente joga esse verbo no passado, é a diferença entre simple present e simple past. I work em São Paulo, I worked em São Paulo. Então, agora para negar. Você vai memorizar, para negar simple past eu vou usar did. Então a gente joga did not. Só que quando a gente fala did not, o verbo volta para a forma normal. Então é só nas afirmativas que o verbo tem que ser conjugado, tá? Fica até mais fácil. Então, se eu quero falar eu não trabalhei em São Paulo, eu vou usar did not e o verbo no presente, que é o verbo normal, sem o to. Então, I didn't work em São Paulo. E a pergunta, mesma coisa.
Did you work in São Paulo? Né? Então notem, no Simple Past a gente só coloca o verbo no passado nas afirmativas. O verbo auxiliar did mais verbo no presente para negativa e interrogativa, tá? Mas o verbo no futuro. Então a gente vai falar lá, eu irei trabalhar, né? I will work in São Paulo. E I want to work in São Paulo. Will you work in São Paulo? Só para você ver a estrutura como que fica. O verbo irregular no passado, vamos usar o verbo comer, tá? Que é o verbo eat. Então, se eu quero falar eu comi pizza, uma coisa bem simples. Então, a afirmativa, o que eu tenho que fazer? Jogar o verbo para o passado, tá? É assim que você representa. Então, se você olhar na tabela de verbos, vai ter lá infinitivo, to eat, presente eat, passado ate, tá? Então, você sabe que no Simple Past você tem que usar o verbo no passado, vai ficar I ate pizza. Quando você for negar ou interrogar, você vai usar o auxiliar did, que é o auxiliar do passado, e mais o verbo no presente. Então ele vai ficar I didn't eat pizza. Não vai usar I didn't eat pizza, isso é errado, tá? Você já representou que a frase está no passado usando did. Então a pergunta vai ficar também Did you eat pizza? Do mesmo jeito, auxiliar did mais verbo no presente, tá? Vamos dar um exemplo no futuro. Se eu for falar o futuro não difere, não importa se o verbo é regular, irregular, você sempre vai usar will. É lógico que tem outras formas de usar futuro, né? Eu tô falando aqui do will só porque a gente está focando nos verbos auxiliares, mas a gente pode usar o going to, que daí ele usa o verbo auxiliar to be. Então, focando aqui no auxiliar will, eu vou falar eu irei viajar. A gente tem muita mania no português de falar eu vou viajar, né? Isso daí no inglês a gente não usa o verbo go, tá? Nunca cometa esse erro de falar I will go to travel. Não, tem frases que você vai usar o go, mas nesse caso que a gente fala no português eu vou viajar, esse vou pra gente é futuro. Então a gente substitui pelo will. Então o futuro você vai usar will mais verbo, tá? Qualquer verbo ele vai estar sempre na forma do presente. Então, por exemplo, eu vou viajar amanhã. I will travel tomorrow. Eu quero falar eu não vou viajar amanhã, né? I won't travel tomorrow. E a pergunta, will you travel tomorrow? Tá? Então, é bem simples a estrutura, a posição que você vai colocar os auxiliares e o jeito que os verbos vão ficar. Lembra? Presente, do e does. Passado, did. Futuro, will. E daí você vai colocar o quê? Verbos no passado, só nas afirmativas do Simple Past, tá bom? É isso que vocês têm que recapitular. Quando você for fazer uma frase no presente, passado, futuro. Ela é bem simples, você só tem que memorizar esse tipo de estrutura. Bom, pessoal, então é isso sobre nossa primeira aula. Espero que tenham entendido os usos dos verbos auxiliares e também as estruturas do inglês, né? Isso aí vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês me sigam lá, se vocês quiserem. E também um e-mail de contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar e-mail que eu vou responder assim que possível, tá? Com o maior prazer, tirando as dúvidas de vocês. Até a nossa próxima aula, então.